Olha, no meio de todos esses impasses causados pela chuva, perdas, mortes, você deixa de ter a casa e tudo mais, aí você tem a sua vida, de repente, resumida a um abrigo. A gente tem de ver os gaúchos ali tendo de se organizar dentro de salas de aula, dentro de ginásios, espaços improvisados. E as questões humanitárias são muito importantes nessas horas. Por exemplo, quando a gente fala de denúncia de assédio, denúncia de estupro. A gente vai conversar agora com o secretário nacional de Direitos Humanos, o Bruno Renato, que está na minha terra, está no Rio Grande do Sul, para que nós possamos aqui debater todos esses assuntos tão importantes. Secretário, bem-vindo, hein? Temos aqui o secretário comigo? Ah, pronto, Estou aqui, bom já dia, lhe vejo. Isa. Secretário, que bom ter a sua presença aqui com a gente, para que nós possamos debater os assuntos tão importantes, né? De que maneira você oferece dignidade, né? Em meio ao caos, em meio à dor. Eu quero começar, por favor, secretário, falando sobre essas denúncias nessa força-tarefa contra a violência sexual no Rio Grande do Sul. Eu me lembro de ter ouvido nos últimos dias um prefeito dizer assim: esse tipo de problema são os problemas que já acontecem dentro de alguns bairros, eles só mudaram de endereço. Eles foram para dentro dos abrigos. O senhor também define como algo que habitualmente já ocorre e só mudaram de endereço? Ou essa condição de vulnerabilidade pode aumentar esse tipo de caso? Bom, mais uma vez, bom dia a todos os telespectadores da CNN. É uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, nós entendemos que a situação de maior vulnerabilidade na qual as pessoas estão expostas, de fato, implica uma maior exposição a esse contexto de violência. Mas o que não pode ser dito é que esse cenário é uma rotina dentro desses espaços de abrigamento. Pelo contrário, todos os esforços estão sendo feitos para garantir que a segurança dessas pessoas sejam preservadas. Então, há uma mobilização grande por parte da Força Nacional, das guardas municipais, das estruturas de segurança do governo do Estado, para garantir tranquilidade nesse momento já de muita tensão, né, diante dessa grave crise climática que o Estado do Rio Grande do Sul vive. Então, excepcionalmente, os casos devem ser imediatamente apurados e o nosso olhar, principalmente aqui no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos, é para o combate à exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes, que também ficam nesse contexto ainda mais vulnerabilizados. Então, veja, pensar em estruturas que garantam segurança para as mulheres, né? Um abrigo específico para mães solos, um espaço que haja uma estrutura de cuidado para as crianças, principalmente para as meninas e adolescentes, vai reduzindo a possibilidade de que contextos de violência ganhem proporção já nesse momento de tanta dificuldade que a população gaúcha está vivendo. Pois é, já é tanta dor, né, secretário, que a gente está registrando, ainda ter de lidar com esse tipo de realidade. E é muito importante o que o senhor traz aqui, de ressaltar que isso não diz respeito a uma maioria, não diz respeito a todos os abrigos, nem a todas as cidades. Há alguns casos isolados, e mesmo assim a gente... E isso não faz com que nós deixemos de tratar o assunto, né? Mas é importante sempre ressaltar que isso não é generalizado. O secretário já está alertando a gente disso. Débora Bergamasco também está conosco, secretário, para fazer-te uma pergunta, por favor. Débora Bergamasco, estou falando aqui de Brasília. Obrigada pela entrevista. Eu gostaria que o senhor... Bom dia, Débora. Sei que o senhor está em loco, né? Está no Rio Grande do Sul, e eu gostaria que o senhor contasse para a gente um pouco do que um balanço do que o Ministério dos Direitos Humanos já conseguiu fazer na prática para ajudar essas pessoas que estão desabrigadas, desalojadas, que estão no abrigo, enfim, e a população em geral. Eu sei que tem a questão, como, por exemplo, dos documentos, né, dos documentos pessoais que foram perdidos, enfim, que o senhor fizesse um balanço das ações concretas que já foram realizadas e estão sendo realizadas no momento. Perfeito. Nós atuamos num trabalho de articulação e rede, né? Nossas estruturas que estão aqui de servidores estão indo para dentro dos abrigos, esse é o nosso grande foco, e identificar as principais demandas que a população traz em torno da política que é executada no âmbito do Ministério. Então, bem objetivamente, a gente tem atuado no levantamento das pessoas que estão indocumentadas, né, para que eles possam imediatamente se cadastrarem nos serviços
e nas políticas públicas para ter acesso, quando começar a chegar as políticas de reparação, né, de atendimento às vítimas, eles já estarão devidamente cadastrados. Então, em parceria com o Tribunal de Justiça e com o Comitê Estadual para a erradicação do subregistro, nós estamos fazendo incursões em todos os abrigos. A gente conseguiu Porto Alegre e região metropolitana, já chegamos em Canoas. Há uma demanda grande ainda no interior, então o trabalho não vai parar enquanto a gente não conseguir se estruturar e ter logística com segurança, sobretudo, para chegar nos lugares que ainda estão isolados, para garantir a documentação civil dessas pessoas. Então, o registro civil de nascimento, o CPF, a carteira de identidade em parceria com o governo do Estado, vai ser a nossa política primária, né, de garantir que essas pessoas retomem os seus documentos e, com isso, retomem a sua dignidade, a sua cidadania. Em outro momento, é articular as diretrizes para atendimento de pessoas em abrigamentos junto aos voluntários e junto ao conjunto de servidores das prefeituras. Porque, veja, é um cenário excepcional. As pessoas, no modo geral, no cotidiano das cidades, não têm o hábito de lidar com catástrofes dessa magnitude. Isso faz com que há uma força, uma boa vontade das pessoas em ajudar. Entretanto, as pessoas não sabem como lidar em situações como essa, de grandes aglomerações de pessoas. Então, todo o trabalho de distribuição de alimentos, né, de garantia dos insumos, isso a gente tem verificado. O apoio às cozinhas solidárias que estão sendo feitas nesse momento, com a garantia de insumos, ou seja, o Ministério também articula as demandas que chegam dessas cozinhas, principalmente em apoio a gás de cozinha, que é importantíssimo garantir, que é um insumo caro para a produção do alimento. Então, a gente consegue articular essa rede e vai buscar, junto ao governo, a distribuição de gás de cozinha para essas cozinhas solidárias que estão sendo cruciais nesse momento para garantir a segurança alimentar. Então, documentação civil, garantia de insumos para as cozinhas, a gente conseguiu computadores para também a sociedade civil, as prefeituras, estarem conseguindo sistematizar essas informações, cadastrar as pessoas que estão nos abrigos. A gente conseguiu mais de 25 computadores que já estão sendo distribuídos para essas pessoas que estão coordenando abrigos. Então, são uma série de medidas, para além de estar fazendo um trabalho com a rede, conselho tutelar, é importantíssimo em relação à proteção das crianças e adolescentes. Uma campanha está sendo divulgada no 18 de maio na prevenção da exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes dentro dos abrigos, com roda de conversa com as famílias, com as mulheres, com as crianças, Ministério Público, Conselho Tutelar. Então, a determinação do ministro Silvio Almeida fosse que as nossas equipes pudessem estar em campo, no território, articulando a implementação de políticas públicas e atenção e cuidado. Isso se faz de forma direta e também se faz de forma articulada com o Estado e município. Secretário, nessa hora de muita dor, é claro, se a gente pudesse escolher entre sentir e não sentir dor, né? Essa é uma pergunta óbvia. Qualquer um escolheria não sentir dor, não ter pobreza, não ter fome, não ter vulnerabilidade social. Nesse momento de tragédia no Rio Grande do Sul, a gente vê uma exposição ainda maior de problemas que já existem. Mas agora eles foram ampliados porque existe gente que já sofre sempre com enchente. Existe gente que já mora desde sempre em locais que não são ideais. Exatamente. E não é por escolha. Eu escolhi hoje que eu vou morar num lugar onde o meu filho... Pode ser que o meu filho perca a vida, mas tudo bem. As pessoas, né? Ninguém em sã consciência escolhe morar num lugar de vulnerabilidade porque quer. É necessidade. E a gente tem visto muito a exposição da importância do trabalho dos abrigos, da importância do conselho tutelar, da importância das doações, que doação não é descarte, né? A quantidade de coisas que são descartadas. Então, acabou que trouxe aqui um espaço muito maior e para a necessidade de amparo. Na prática, secretário, as pessoas que estão vulnerabilizadas, de que maneira o Ministério responsável pelos direitos humanos oferece um canal de comunicação ou a sugestão, olha, você tem de falar com o conselho tutelar? Não, você procura a prefeitura. As pessoas se sentem muito desamparadas. Como que o Ministério oferece um amparo? Perfeito. Isso é verdade. A desinformação, ela potencializa a vulnerabilidade dessas pessoas, né? Então, nós estamos trabalhando. Como eu falei, nós estamos dentro dos abrigos levando essa informação
para a população, onde ela acessa, né, quais são as políticas públicas que ela já tem acesso de forma imediata. Até um canal de e nós denúncia, colocamos né? As pessoas poderem fazer uma denúncia. Isso, e nós colocamos à disposição da sociedade o Disque Direitos Humanos. O Disque Direitos Humanos é uma ferramenta que funciona 24 horas, 7 dias por semana, que a população pode ligar. Nós criamos um canal específico para essa situação do Rio Grande do Sul, onde a população pode ligar e vai buscar informações de onde estão os serviços, eventualmente fazer uma denúncia de desassistência. Olha, no meu abrigo está faltando cobertor nessa situação de frio, então a proteção térmica é uma ação que a gente está desenvolvendo aqui. Então, a gente consegue orientar por meio desse canal, que funciona de forma gratuita, qualquer um pode ligar do seu celular ou de qualquer outro telefone, aparelho telefone, e pelo WhatsApp ela consegue informações de quais serviços estão disponíveis, qual é a rede que está montada para aquele município e, sobretudo, ela pode fazer uma denúncia também sobre qualquer tipo de violação de direitos humanos que ela venha a sofrer diante desse contexto. Então, a equipe está toda montada, à disposição, são vários servidores à frente desse trabalho de passar informação com segurança, né? Informações seguras sobre onde e quando e como acessar os serviços públicos que já estão disponíveis à população. Isso vai ser um trabalho de longo prazo, nós não temos data para encerrar tanto as incursões das equipes nos abrigos, né, quanto a permanência do Ministério dos Direitos Humanos aqui no estado do Rio Grande do Sul, que compõe o Centro de Comando Operacional. Então, todos os dias tem reuniões onde a gente consegue passar para o comando de operações todas as demandas que estão chegando dos abrigos, seja de proteção térmica, seja de segurança, seja de garantia de alimentação adequada, cestas básicas para as pessoas que ainda estão em contexto de isolamento, né, em razão da alta das águas ainda. Então, esse olhar para a garantia de direitos e, sobretudo, para a garantia da cidadania e dignidade dessas pessoas é que faz com que nós permanecemos no território por prazo indeterminado. Débora Bergamasco tem mais uma pergunta para fazer. Só ressaltando aqui, é o Disque 100, então. O Disque 100. Isso, dos direitos humanos, a pessoa pode ligar o Disque 100. Então, se precisarem, por favor, liguem para o 100 para poderem ser atendidos. Essa é a ressalva do secretário aqui. Débora, por favor. Secretário, muito rapidamente, no começo, né, quando as famílias começaram a ir para abrigos, nós tínhamos a informação de que havia algumas famílias desencontradas, pais, filhos, crianças. Eu gostaria só de uma atualização dessa informação para saber se ainda há casos de crianças que não encontraram os pais, que estão perdidas, porque é uma situação, enfim, muito difícil, né? E gostaria da atualização dessa informação. Olha, atualmente os dados de ontem apontam para 100% de crianças e adolescentes acompanhados de seus responsáveis, né? Aqueles que eventualmente vieram a perder seus responsáveis também já estão acolhidas na rede própria para os espaços de abrigamento de crianças sem os seus responsáveis. Então, hoje a gente não tem esse indicador de crianças desacompanhadas em abrigo. As medidas foram adotadas rapidamente pelo conjunto de conselhos tutelares de todos os municípios, com apoio do Ministério Público, com apoio da Defensoria Pública. Essa foi uma força-tarefa feita de forma prioritária para garantir que todas as crianças hoje que estão em abrigo estejam sob a responsabilidade de seus respectivos responsáveis. Secretário, olha, agradeço demais a sua entrevista para que nós tenhamos acesso à informação, conversar com alguém que é gabaritado, entendido do assunto, para a gente expandir o nosso conhecimento. Bruno Renato, secretário nacional de Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos. Muito obrigado e bom trabalho daqui para frente.